tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor. Confesso que me afastei, me esqueci de ti. Que os outros me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Ajuda.
mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Pai, Deus poderoso, tem compaixão de mim. Preciso da tua graça abundante aqui. Quebra o meu coração e salva-me de mim. Faz-me bem-aventurado em ti. Pai, Deus de justiça, misericórdia, amor, Confesso que me afastei, me esqueci de ti. eu não sou mais que os outros, me ensine a ver quem sou. Faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, Enche-me de ti. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Ajuda-me a confiar, mesmo quando a confiança me falta. Ajuda-me a enxergar, mesmo quando meu olhar falhar. Estrada se abra à sua frente, que o vento sopre em teu rosto, que o sol resplandeça em tua face, que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolve seu amor e a paz, enxergue o coração e até nos vemos outra vez. Que Deus lhe guarde em seu amor. Que as gotas da chuva em teu rosto, tua brisa lhe tragam alívio, que as tarefas comuns e diárias não sejam um peso ao teu coração, e mesmo ao se levantar sozinho, se lembre que Deus envolve seu amor e a
Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Nesta manhã, vamos nos colocar em pé, vamos louvar ao Senhor, já nos preparando neste momento de culto. A nossa mente e coração sejam colocados aos pés da cruz, para que nós possamos aprender mais sobre a sua palavra. Nós temos um dia abençoado para conversar com os irmãos, ter esse tempo de comunhão, temos a ceia do Senhor, mas vamos neste momento iniciar louvando ao Senhor com alegria. Estamos na presença do Senhor Jesus o tempo inteiro. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso, porque não existe mais véu, e o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós, e o véu que separava não separa mais. E o véu que separava já não separa mais. A
luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Com suas palmas, louvando ao Senhor, nos reunimos nessa manhã para adorá-lo, celebrar a nossa salvação. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, tua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, No meu canto te louvarei. eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvarei, eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. És tu, única razão da minha adoração, ó Jesus. És tu, única esperança que anelo ter, ó Jesus. Confiei em ti, fui ajudado, sua salvação tem me alegrado. Hoje há gozo em meu coração, com meu canto te louvarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Te louvamos. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Em todo tempo louvamos ao Senhor. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Todo tempo. Em todo tempo te louvarei. Em todo tempo te adorarei. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Eu te louvarei, te glorificarei. Eu te louvarei, meu bom Jesus. Aleluia. Eu vejo o Rei da Glória vindo com o seu poder. A terra vai estremecer. Eu vejo sua graça, os pecados perdoados.
irmãos. É muito bom poder louvar e engrandecer esse Deus. E estamos aqui justamente por conta disso. O Senhor nos resgatou. E o Senhor que nos trouxe aqui para termos o privilégio de adorarmos ao nome santíssimo desse Deus. E dentro desse privilégio que nós temos de adorar a Deus, Deus também nos dá o privilégio de podermos o adorar com os nossos dízimos e com as nossas ofertas. E esse é um privilégio que não é qualquer pessoa que tem, somente o povo de Deus que tem esse privilégio. E que façamos isso de coração sincero, crendo que o Senhor tem nos sustentado. Em infidelidade nós apenas devolvemos do muito que Ele tem nos dado. E que assim nós façamos nessa manhã. Então você que se preparou para isso, faça de coração sincero a glorificar a Deus. E traga o seu dízimo aqui à frente, ou também você pode mandar diretamente para a conta da igreja. Para isso, atrás dos bancos tem os dados no envelope da igreja, lá atrás tem maquininha de cartão, e você que nos acompanha pela internet tem as informações também na tela. Deus nos abençoe nesse momento. Vamos colocar diante de Deus isso? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos te adorar, e não apenas com os nossos lábios, mas também com os nossos dízimos e as nossas ofertas. Mas tanto quanto os lábios, quanto os dízimos e ofertas, ó Deus, ensina-nos a fazer tudo isso de coração sincero, para que o teu nome seja glorificado em nossa vida, para que o nosso coração esteja totalmente posto no Senhor. Ensina-nos, ó Deus, a confiar em ti e a depositar diante do Senhor aquilo que o Senhor requer de nós. É em nome de Cristo, ó Pai, que nós oramos, porque nós cremos que o Senhor tem sustentado cada lar aqui, bem como tem sustentado essa igreja. Sê conosco, ó Pai, em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Para este momento nós teremos algo muito importante no nosso culto, que é o momento que
Deus fala através da sua palavra. Para isso, gostaria de chamar o pastor Vumar aqui à frente, bem como as crianças que também irão para uma sala em que escutarão a mensagem na linguagem apropriada para elas. Peço ao presbítero Anderson que nos conduza nessa oração. Oremos. Pai de amor, Pai querido, obrigado, Senhor Deus, por esse privilégio de ouvirmos a Tua palavra nesta manhã. Que o Senhor possa abrir o nosso coração, a nossa mente, para entender, Senhor Deus, a Tua palavra e tê-la como única regra de fé e prática nas nossas vidas, Senhor Deus. Usa o Teu servo, o pastor Vumar, nesta manhã para falar do Senhor ao nosso coração, Senhor Deus. E abençoa também essas crianças que estão aqui, Senhor Deus, que ouvirão a Tua palavra também, da forma apropriada a elas. E abençoa, Senhor Deus, toda a equipe que estará com elas, protegendo, guardando e dando a sua sabedoria, a sua direção. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor Deus. Bom dia, irmãos. Poder sentar. Ontem nós demos abertura aqui, trabalho da nossa juventude, numa temática durante este feriadão chamado Guerras do Coração. Amanhã, às 19 horas e terça-feira também terá. Então, você que é membro da igreja, você que está nos visitando, está me ouvindo, você pode vir para participar, tá bom? Tanto nesta segunda quanto na terça-feira, nós teremos aqui a palavra de Deus, o momento de culto ao Senhor, estudando, ouvindo a palavra de Deus sobre essa temática, guerras pelo coração. Nosso irmão Tiago está coordenando aí com a juventude. Então, se você tem uma agenda, você não vai desfilar em nenhuma das escolas de samba. Então você pode vir aqui desfilar na presença do Senhor, ouvir a palavra, adorar o nosso Deus, tá bom? Segunda e terça. Quarta-feira nós vamos ter o Conexão Família normalmente. Então segunda e terça é 19 horas, para você não errar aí, tá bom? Na quarta-feira, 20 horas, tem Conexão Família, tem sido uma grande bênção. Nas quintas nós temos as nossas células funcionando e Deus tem usado as células para edificação e para evangelização. Discipulado, tem sido uma bênção. Nas sextas-feiras, graças a Deus, temos tido uma sala de oração cheia, repleta. Então, você que não tem uma agenda muito ocupada, ou se a tua agenda está ocupada, que tal você abrir uma janela para orar? Então, sempre às 19 horas, nas sextas-feiras, nós temos aqui. E está chegando o aniversário da nossa igreja. No sábado, nós vamos ter aqui uma programação especial do aniversário, sábado e domingo. No sábado vai estar conosco aqui o Coral Evangélico de Santos, fazendo parte aí do momento de adoração. Estará conosco no final de semana que vem o pastor João Batista Gerhardt, lá de Ipatinga, ministrando a palavra nos 3 cultos. Então, do sábado à noite, 19 horas, e domingo, 9 e 18, é o nosso final de semana, no próximo final de semana, celebrando aí os 67 anos de organização da nossa igreja. Nossa igreja, ela iniciou como uma congregação, como um ponto de culto, e foi organizada no dia 22 de fevereiro de 1959. Quando a nossa IPB fazia 100 anos, nascia a Igreja Presbiteriana de São Vicente, no centenário da nossa denominação no Brasil. Então, você que é membro desta igreja, você faz parte dessa história. Você, inclusive, foi desafiado a gravar em 1 minuto. Não pode ser mais que 1 minuto. Eu sei que você quer falar muito lá, né, como você chegou aqui, né, qual foi a sua experiência com Cristo aqui nesta igreja e o que Deus tem feito através da sua vida, na sua família.
Então você vai gravar e vai enviar para o WhatsApp da igreja. Nós queremos montar um grande vídeo com a participação sua, do que Deus tem feito na sua vida. Tá certo, Amanda? Era isso? Tentei obedecer, tá vendo? Queria convidar você a orar por sua vida nesta manhã. Eu não sei como você chegou aqui, seus desafios, preocupações, quais sejam elas, mas que você colocasse diante de Deus, para que nada, nem ninguém roubasse a palavra do seu coração. O semeador sai a semear, mas tem os perigos da beira do caminho, da semente. Então, em que solo a semente vai cair nesta manhã? Será à beira do caminho, onde os homens pisam, as aves, né, comem as sementes, levam? Será diante de um solo rochoso, onde ela não consegue penetrar e ter profundidade, buscar água e germinar? Será entre os espinhos, as preocupações? Ou será num solo bom? Como é que está seu coração nesta manhã? Baixe sua fronte, ore ao Senhor por sua vida. Você que me acompanha também aí de casa, ore por sua vida. Você que parou para tirar esse tempo para ouvir a palavra de Deus. Não deixe que o inimigo da sua alma roube a palavra, roube a semeadura. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, porque Tu és um Deus misericordioso, um Deus maravilhoso, um Deus que nos ama e provou esse amor ao enviar Seu Filho a morrer por nós na cruz do Calvário. Aquele que é a excelência da criação do Senhor, aquele que governa todas as coisas, o Senhor, a imagem exata do seu ser, a revelação da sua vontade, em quem oramos nesta manhã, em quem colocamos a nossa confiança, a nossa rocha inabalável, Jesus Cristo. Aquele que é o Logos, a Tua palavra, que nesta manhã nós possamos receber mais de Cristo em nossas vidas, que a Tua doce, perfeita, amável voz seja ouvida pelo nosso coração. Que a voz do pregador não se confunda com a Tua voz, Senhor, mas que aquilo que é a voz do Senhor seja ouvida por cada uma das Tuas ovelhas nesta manhã. E que a Tua palavra caia sobre nós, como a chuva serôdia que rega a terra. Que sejamos, ó Deus, um terreno para um plantio apropriado. Que a Tua palavra germine nos nossos corações, produzindo, Deus, as mudanças que nós precisamos. Por isso, perdoa os nossos pecados. Tira a inquietação da nossa alma, as preocupações desta vida, Senhor. E que aquilo que viemos fazer aqui, ouvir a Tua voz, Te adorar, possa ser de fato esse o propósito. Rogamos Tua bênção sobre nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Abra comigo nas Escrituras Sagradas, no Salmo 95. Dentro da temática anual, comprometidos com Cristo, nós separamos esses 2 meses, janeiro e fevereiro, para falar sobre encorajados, dentro dos Salmos. E hoje, a palavra para nossas vidas hoje é encorajados pelo convite à adoração. E você foi feito para isso, para ser um adorador, para ter intimidade, relacionamento com Deus. E assim diz a maravilhosa palavra de Deus: vinde, cantemos ao Senhor com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez, obra de suas mãos os continentes. Vinde,
adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, como no dia de Massá no deserto, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse: é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Agora todos juntos vamos ler do verso 1 até o verso de número 6. Vamos lá? Vinde. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Amém. O Salmo 95 é o primeiro de 6 salmos litúrgicos, 95, 96, 97, 98, 99 e o 100, que é celebrar com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Esses 6 salmos são chamados de salmos, então, litúrgicos, são convites, são chamativas, né, para o povo de Deus adorar o Senhor, para entrar na presença do Senhor em adoração. Não que o povo pudesse fugir da presença do Senhor, sair da presença do Senhor, mas naquele encontro coletivo de adoração ao Senhor. É uma chamada para uma assembleia, não para o indivíduo, mas para o povo de Deus, o povo da aliança, adorar o Senhor. E esse convite do Salmo 95, ele era desfrutado e era feito pelo menos em 3 ocasiões oportunas. Primeiro, na festa dos tabernáculos, chamada festa de Sucote, que rememorava a peregrinação do povo de Deus durante 40 anos pelo deserto. Um tempo onde o povo se reunia em tendas para representar o tabernáculo, para representar a moradia provisória, de uma peregrinação, de alguém que caminha para um descanso, de alguém que caminha para um paraíso, para uma terra que emana leite e mel, e arma tendas de lugares em lugares nesta jornada. Note que na segunda metade aqui do Salmo, verso 8 até o verso 11, ele cita de maneira explícita aqui Meribá e Massá, episódios onde o povo de Deus se rebelou durante a peregrinação no deserto. Se você abrir sua Bíblia em Êxodo 17, você vai encontrar este episódio. Então, durante a festa, o povo que vivia em tendas lembra da provisão de Deus, do Deus que os proveu durante 40 anos e foi segurança para esse povo enquanto peregrinava. Havia uma coluna de nuvem que os protegia do calor no deserto durante o dia, mas havia também uma coluna de fogo à noite para aquecer do frio e iluminar a caminhada. Durante toda a vida do povo de Deus, naqueles 40 anos, Deus foi a provisão. E agora o salmista, ele usa esse salmo como um alerta para que eles não repetissem o erro dos seus pais, que receberam a provisão de Deus, água de uma rocha, e esta rocha aqui, simbolizada fisicamente naquela caminhada, apontava para a rocha inabalável, a rocha
eterna, a rocha que brota a água da vida, que é Cristo Jesus. Então havia um alerta para que eles não endurecessem o coração, como aconteceu com aquele povo no deserto. Lá em João capítulo 7, verso 37 e 38, no último dia da festa dos tabernáculos, Jesus se levantou e disse: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ele se apresenta como uma verdadeira rocha, que brota uma água viva. Essa água viva que o salmista no Salmo 95 celebrava. Rochedo da nossa salvação. Por que rochedo da nossa salvação? Não é apenas o lugar onde se firma os pés, mas no deserto, quando o povo teve sede, foi da rocha que brotou água. O que salvou o povo sedento foi uma rocha que brotou água para dar e dessedentar o seu povo. A segunda ocasião que este salmo era utilizado era na liturgia do Shabat, na preparação para o dia de descanso. Depois da labuta da semana, quando o povo de Deus separava, consagrava, dedicava o sétimo dia ao Senhor. Então, na tradição judaica posterior e possivelmente no período do segundo templo, o Salmo 95 se tornou, então, um salmo que introduzia esse povo nesse dia, e até hoje aqueles que ainda guardam o Shabat, os judeus ainda utilizam esse salmo como o salmo do chamado ao descanso. E ele fala desse descanso no verso 11, que eles não entrariam no descanso de Deus, conectando o Shabat prometido, que é Cristo, com o Shabat visível que aquele povo vivia, que era quando eles guardavam um dia. Com a ressurreição de Cristo no primeiro dia da semana, a sua igreja passou a guardar-se no verdadeiro Shabat, que é Cristo Jesus, que é o descanso do seu povo. Quando você não dedica este dia ao Senhor, você está roubando o seu descanso, o seu Shabat, o seu convite a descansar em Cristo, no Senhor. O Deus que te proveu durante toda a semana é a rocha que brota água dominicalmente sobre a sua vida. Então ele servia como um chamado para deixar o trabalho árduo, a dedicação semanal, para entrar nesse tempo sagrado de adoração e descanso em Deus. Sabemos, meus irmãos, que há uma agenda complexa. Pessoas que trabalham em hospitais, que trabalham de plantões, muitas vezes precisam trabalhar num dia de domingo. Que separe um dia da semana para descansar no Senhor. Que faça isso. Estando numa agenda difícil, não abandone o cuidado com a sua vida de adoração e de se apresentar diante de Deus e descansar no Senhor. Não podemos ser negligentes nisso. E o autor de Hebreus, lá nos capítulos 3 e 4, ele utiliza então exatamente esse gancho do descanso para aplicar o Salmo 95 a nós, os cristãos. E o livro, a carta aos Hebreus, foi escrita para cristãos que haviam se convertido ao cristianismo, à fé cristã, vindo do judaísmo, que ainda tinha os conflitos da transição, ainda das sombras para a realidade, do que apontava para aquele que era apontado, de que o véu já havia sido rasgado, que tudo havia se cumprido em Cristo Jesus. Então esse salmo, mostrando aqui o verdadeiro Shabat, o verdadeiro descanso, não é apenas um dia, mas é a salvação eterna em Cristo. Então essa era a segunda ocasião, quando o povo saía para dedicar culto ao Senhor. Esse salmo
era um salmo que introduzia esse dia. E a terceira, na liturgia da procissão ao templo. Todas as vezes que subiam nas festas dos tabernáculos, na Páscoa, o povo, então, subia na recitação desse salmo. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, verso 7, atribui a Davi esse texto, quando diz no verso 7, de novo, determina certo dia hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. E esse salmo ele apresenta uma estrutura fascinante, necessária para a igreja de hoje. Primeiro ele começa com esse convite irrecusável ao louvor a Deus. Um convite irrecusável. Quando alguém nos chama para adorar o Senhor, você tem condição de dizer, vou depois? Posso atrasar? É um convite para se dedicar ao Senhor, o único e verdadeiro Deus, o Criador e sustentador de todas as coisas. Quando alguém nos convida, isso é uma convocação. É uma convocação santa. Segundo, passa por um chamado à reverência profunda, para não correr o mesmo pecado que aquele povo correu no passado, que banalizou e por incredulidade perdeu o descanso. E essa é a advertência que termina sobre a chamada à obediência. Eu quero meditar nessas três esferas, o convite, o chamado e a obediência. Em primeiro lugar, o salmista faz então um convite à celebração, e não é de qualquer maneira, é celebração jubilosa. Jubilosa. Como é que você veio hoje para este culto nesta manhã? Arrastado? Alguém teve que te acordar? Pegar pela orelha? Você veio prestar culto ao Senhor como que a reboque? Cumprindo uma agenda religiosa? Ou você veio assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me. Quando alguém falou assim, vamos adorar o Senhor, eu parei tudo. É a coisa mais importante da minha vida, eu faço isso com alegria. Há milhões que adoram um Deus morto, que se prostram 3 vezes ao dia, que peregrinam. E o povo da aliança, que tem um Deus vivo e verdadeiro, muitas vezes negligencia a alegria de celebrar o Senhor. E ele diz, vinde, cantemos a quem? Ao Senhor. E o seu Senhor está em letra maiúscula aí. É o Deus da aliança, é Yahvé, é o Deus Todo-Poderoso, é o Criador de todas as coisas. Com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Então a igreja não é convidada para um funeral. Você não foi convidado para um funeral, meu irmão. Eu lembro muitas vezes os antigos usando até erroneamente, equivocadamente, o texto de Abacuque, capítulo 2:20. O Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Como se aqui fosse o templo do Senhor. O templo é o universo. É disso que o texto diz. Em todos os lugares você se aquieta na presença do Senhor. Em todo lugar precisa haver reverência e temor. Não é quando entra num local de culto. Se subo aos céus, e se eu me detenho nos confins dos mares? Para onde me ausentarei da tua face? Tem como eu esconder? A minha vida cristã pode ser particionada entre 2 realidades. Minha semana, vivendo as minhas crises, muitas vezes um cristianismo falso, e quando eu chego aqui eu ponho uma máscara de cristão, e agora eu estou na presença de Deus. Ou ele conhece o pai que eu sou em casa, o filho que eu sou em casa, o funcionário lá na empresa, o patrão, o amigo, o marido, a esposa. Aquele que nos conhece por inteiro.
Nós somos chamados para uma festa espiritual. E a adoração começa então com o reconhecimento de quem é Deus. Há um convite aqui. E ele destaca que ele é o rochedo da nossa salvação. Por que eu me alegro? Por que eu celebro de que eu venho encontrar? Porque o rochedo da minha salvação é onde eu encontrei a água da vida, onde eu fui descedentado. É onde os meus pés estão firmados, onde está ancorado meu coração. Rochedo da minha salvação. E ele diz mais: e o grande rei acima de todos os deuses, acima de todos os deuses. Quem é Deus para você? Quem é o seu Deus? O seu Deus é um Deus que tem boca e que não fala? O seu Deus é um ser inanimado que você precisa construir um ídolo, um objeto, uma imagem, para você crer que ele existe? Ou ele é o Deus eterno, invisível, poderoso, que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder, criador, provedor, Deus de perto e de longe, Deus que vê, rocha inabalável. A base do nosso júbilo não são, meus irmãos, então as circunstâncias favoráveis. Estou com saúde. Hoje está um dia bonito, tem sol. Hoje está chovendo. Está tudo bem na minha casa, tem saúde, tem recursos. A família está toda à volta da mesa. Não são esses. A base do júbilo aqui é a grandeza soberana de Deus. Por que eu me reúno com meus irmãos em alegria para celebrar? Porque eu celebro o Deus maravilhoso a quem eu sirvo. O Deus grandioso. Eu venho reconhecer a grandeza. Eu não consigo aumentar. Eu reconheço. Eu reconheço o poder, a sua majestade, a sua soberania. E vou fazer isso para o resto da minha eternidade. Pela eternidade. Esse é o fim principal que eu fui criado. Esse é o propósito. Para glorificar a Deus. E este Deus que tem nas mãos as profundezas das terras, e diz o texto que as alturas dos montes lhe pertencem, ao Criador, é o que sustenta. A adoração cristã não é centrada em nós. Nós não viemos aqui para o pastor trazer uma palavra doce, agradável, encher o meu coração, trazer uma palavra de autoajuda. Eu não vim aqui para ouvir músicas que acalentam a minha alma, que diz que eu vou ser grande, que eu vou ser vitorioso, que eu vou ser próspero. Porque esses são os falsos deuses que oferecem isso. Que prometem e não cumprem, inclusive. Não. Eu vim aqui porque meu Deus é grande, porque Ele é um Deus maravilhoso, provedor, sustentador, governador de todas as coisas. A minha vida está centrada nele, a minha adoração centrada em Deus. Eu quero glorificá-lo. Assim o meu prazer está em Cristo. A minha adoração é cristocêntrica, é teocêntrica. E se o culto é monótono, não é agradável, o problema não é o ato litúrgico, é a visão que nós temos de Deus. E quem é Deus para nós? Porque se você tem uma visão clara de quem Deus é, você o exalta, você glorifica. Você não fica medindo os ambientes, os momentos, as palavras apenas do culto, você se derrama na presença dEle. O pastor Tim Keller foi morreu recentemente, um dos maiores influentes da nossa geração. Um homem habilidoso com as escrituras. E a gente até brincava entre os colegas de seminário que ele conseguia achar
Cristo em tudo. Tem gente que não consegue ver Cristo no Antigo Testamento. Ainda está. Mas a capacidade de revelar Cristo em tudo. Ele nos lembra que a adoração é um ato de atribuir valor supremo a Deus. É puxar nossos afetos de volta para Ele, longe dos ídolos que nos escravizam, porque é a idolatria deste mundo que nos afasta de Deus. Quando nós reconhecemos tudo e todos, menos quem nos criou. É bonito quando nós vemos alguém que passou por uma prova e saiu vencedor, e a primeira coisa que ele faz, ele tributa glória a Deus. Ah, você foi muito bem. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus que me deu saúde, que me deu inteligência, que me sustentou, a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. É a mamãe que me ajudou também, aí o sujeito joga todas as coisas em segundo plano, porque ele já deu a Deus quem Ele é, reconheceu. A adoração verdadeira, então, ela realinha nosso coração com quem Deus é, o que Ele fez, faz, e o melhor, o que ainda pode fazer. Esse é o coração do adorador. Por isso nós não podemos deixar que o louvor durma nos nossos lábios. Nós devemos cantar, vinde, cantemos, adoremos. Eu não sou afinado, Deus não mandou os afinados cantar. Quem está feliz com o Senhor, verbaliza, demonstra. Aquele que é o rochedo da nossa salvação deve ser a rocha do nosso louvor. O quanto de Cristo você tem cantado? O quanto da provisão de Deus você tem declarado, reconhecido? Você não foi chamado para cantar no coral. Você foi chamado para cantar para o Senhor. Em todo e qualquer momento. Ainda que seja na Babilônia. Não devemos pendurar as nossas harpas nos salgueiros que lá haviam. Devemos entoar louvores ao nosso Deus. Por isso não chegue ao culto como um espectador passivo esperando ser animado pela música, meu irmão. Você é o adorador. E eu falo com a turma do louvor, olha, a tarefa de vocês é ajudar o povo a adorar o Senhor. É ser auxílio. Mas a igreja tem que cantar. Num lugar onde a banda canta e a igreja não canta, não existe adoração. Existe apresentação. Apresentação. Nós somos chamados para adorar. O canto congregacional, a igreja celebrando a presença de Deus, a glória de Deus, o favor de Deus. Então nós precisamos trazer o nosso sacrifício de louvor aqui para o templo, para um momento de adoração como igreja. Aquilo que a adoração que a gente faz em casa, trazer para cá, juntos. Quando nós cantamos a mesma letra, a mesma teologia, a mesma fé, o mesmo batismo, ao mesmo Senhor, reconhecendo de todo o coração a quem nós servimos. Então, meu irmão, cante com convicção. Você está diante do Rei do Universo. Cante aquilo que você crê. Mas cante. Em segundo lugar, o salmista faz então um chamado à reverência, à intimidade. Versos 6 e 7, ele diz: vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus. E nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. A atmosfera muda de júbilo, de celebrar, de aclamar, de louvar, para reverência, prostrar, ajoelhar-se. Aqui a transcendência do Deus que é o Criador encontra a imanência. Ele é o nosso Deus. Ele criou todas as coisas, mas é o nosso Deus. Um Deus que se relaciona. Ele é o nosso Emanuel, Deus conosco. Deus da intimidade. O nosso Deus pessoal. A
família de Abraão teve essa experiência, você tem que ter a mesma. De um dia dizer, olha, o Deus de Abraão é o Deus de Isaac. Jacó dizer, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, é o Deus de Jacó. Até chegar em você. É um Deus pessoal. Todos esses homens tiveram experiências pessoais com Deus. E aquilo que era transcendente se tornou também um Deus imanente. A sua linguagem muda então aqui de grande rei para um pastor cuidadoso. Ele é o nosso Deus e nós o que? Povo do seu pasto ou do seu pastoreio. Somos ovelhas de sua mão. Aqui é uma linguagem. Como o salmista faz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. E o bom pastor, nós sabemos quem é que dá vida pelas suas ovelhas. Ele não é mercenário, ele não é lobo, ele não é ladrão. Ele veio dar vida e vida em abundância. O outro veio para roubar, matar e destruir, mas ele veio dar vida e vida em abundância. Então a linguagem muda. Na adoração nós precisamos entender que a soberania de Deus, seu governo, não anula o seu cuidado pastoral. Como Deus trata conosco. Pelo contrário, Ele que garante a nossa segurança. Ele que chama Israel, povozinho, meu povo. Assim, antes de qualquer coisa, nós somos chamados para representar espiritualmente aquilo que nós representamos fisicamente. Prostrar-se é um ato físico que reflete uma postura espiritual de humildade e de dependência. E antes de se prostrar fisicamente, o nosso coração precisa estar quedado, prostrado, em rendição. Desta maneira, a forma, o prostrar-se, acompanha a essência, o render-se a Ele espiritualmente. Dr. Joel Bick, um dos grandes teólogos da nossa geração, ele fala sobre essa adoração da seguinte maneira: a verdadeira piedade consiste em conhecer a Deus como Pai e temê-lo como Senhor. Nós não podemos confundir, mas nós podemos desfrutar. A intimidade sem reverência gera desleixo. A reverência sem intimidade gera medo, servil. Quem é Deus para mim e para você? Que relacionamento nós temos com esse Deus? Você é alguém que quer a amizade de Deus sem reconhecer seu senhorio? Quer a intimidade de Deus sem reconhecer quem Ele é? Nós precisamos desfrutar das duas coisas. Nosso Deus não é o cara lá de cima. Ele é o Deus Todo-Poderoso, capaz de punir no inferno eternamente todo ímpio, todo aquele que não confessa a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Calvino dizia: não somos de nós mesmos, somos de Deus. Portanto, vivamos e morramos para Ele. Reconhecer que somos ovelhas de sua mão é a essência da entrega cristã. Somos ovelhas de sua mão. Somos cuidados. Estamos debaixo de um pastoreado maior. Ele é o supremo pastor. Ele que nos leva para águas de descanso. E lá em João 10, verso 14 e 15, Jesus nos diz: eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas, vírgula, e elas me conhecem a mim. Eu conheço, mas elas me conhecem. É natural que Deus nos conheça. Deve ser natural também que nós procuramos que conhecê-lo. Assim como o Pai me conhece em mim,
E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Uma pergunta, meu irmão. A sua adoração pública, junto com os irmãos, reflete a sua devoção diária? Você se rende na presença do Senhor lá no seu quarto, quando você fecha a sua porta? No seu ambiente secreto? Ou você tem uma vida de oração só aqui dentro? Uma adoração só aqui dentro? Como se aqui fosse consagrado e lá fora fosse secular? Ou você conseguiu fazer da sua casa um santuário ao Senhor, do seu trabalho um santuário ao Senhor, dos seus relacionamentos um santuário ao Senhor? A nossa adoração pública precisa refletir a nossa adoração privada. Então, ajoelhar-se diante de Deus no domingo seria hipocrisia se não dobrarmos a nossa vida à vontade de Deus de segunda a sábado. Se nossa vida não estiver na presença de Deus durante toda a semana, ter uma postura de se ajoelhar aqui é uma ofensa a Deus. É como se nós estivéssemos enganando ou tentando enganar aquele que é impossível de ser enganado. Nossa rendição em casa, ela precisa ser a nossa rendição aqui. O nosso temor diante de Deus lá é o mesmo aqui. Não é quando você passar na frente de um templo que você, de repente, você estava falando uma palavra torpe, falando besteira, mas você passou na frente e você fez. E aí, você adorou o Senhor? Você ofendeu. Achando que o Senhor, ele é ignorante, que ignorou, que não viu, que não sabe, que não conhece. Não, a minha vida é uma vida totalmente na presença do Senhor. Por isso nós precisamos reconhecer hoje que nós somos propriedade exclusiva dele. Aqui e lá, aqui em qualquer lugar. Eu sou um soldado dele aqui em qualquer lugar. Eu sou filho de Deus aqui em qualquer lugar. Eu sou amado do Senhor aqui em qualquer lugar. Eu sou embaixador do Senhor aqui em qualquer lugar. Eu não preciso trocar a farda, a roupa, o tom de voz, para dizer, agora eu sou filho de Deus. Aqui eu sou um crente. Tem um hino antigo do nosso hinário dizendo, direi ao mundo que sou crente. Não me envergonhe de o dizer. Direi ao mundo. Porque se você tiver capacidade de dizer lá, aqui vai ser fácil. Você não precisa mudar as vestes. É só você continuar sendo a mesma pessoa que você é lá no seu quarto, num lugar que ninguém vê. Para aquele local público você veio adorar o Senhor. Em terceiro lugar, o salmista faz uma advertência. A adoração requer obediência e fé. E ele diz, a partir do verso 7, a parte B, hoje, e o hoje aqui eu quero abrir um parêntese, é aquilo que é urgente, é aquilo que é oportuno, é aquilo que não pode ser adiado, é a janela da oportunidade, é aquilo que você não vai poder fazer depois. Fecha parênteses, para você entender esse hoje aqui. Vamos ler juntos, do verso 7 ao verso 11, começando pelo hoje, vamos lá? Hoje, quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com essa geração e disse, é povo de coração transviado,
não conhece os meus caminhos, por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Então o salmista termina de forma surpreendente, uma advertência. Hoje aqui ele é então urgente, é oportuno. O salmista relembra os episódios então de Massá e Meribá, de Êxodo 17, onde o povo, apesar de ter visto os milagres de Deus, e aqui eu poderia abrir um parênteses com muitos desses sinais para falar do que Deus fez, o Deus que abriu o mar diante deles, das pragas no Egito, da libertação do povo de Deus, né, da provisão, de mandar codornizes, de mandar um maná, e tudo essas coisas que esse povo viu do Senhor. E apesar de ter visto tudo isso, murmurou, endureceu o coração. Não há, meus irmãos, adoração verdadeira sem um coração disposto a ouvir, crer e obedecer. Não há. A obediência que é uma resposta. O crer e obedecer é uma resposta. Um coração endurecido é aquele que, mesmo cercado pelas bênçãos da aliança, como o povo de Israel foi ali no deserto, recusa-se a confiar na providência divina e escolhe reclamar, murmurar, colocar Deus no paredão. E não foi uma vez só. Muitas vezes o povo de Deus apertou o líder Moisés, dizendo que melhor ter ficado no Egito para comer os alhos silvestres, os melões que havia lá, e por aí vai. Ingratidão, incredulidade acompanhou esse povo. E o salmista lembra que nós não podemos ser assim. Aquele povo não entrou na terra da promessa por causa desse coração. Como também não entrarão no céu aqueles que têm esse coração. Aquele anúncio é um anúncio para algo muito maior. Aquela figura, aquela tipificação, aquele teatro do Antigo Testamento, de uma peça encenada, mostrava a realidade daquilo que nós vamos viver, daqueles que confiam ou não no Senhor de todo o seu coração. Aí eu convido você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 3, a partir do verso 7, onde ele usa esse texto para alertar contra esse pecado gravíssimo, a incredulidade. E eu vou ler aqui. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvir sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do quê? Do Deus vivo. O que o Salmista 95 anuncia no início? Deus vivo. Diz mais. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, ontem, hoje, amanhã, durante o tempo que se chama hoje. O seu hoje está com H maiúsculo aí. Oportuno. A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Porque nós temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança ou a fé que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz, hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação. Ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto?
E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Verso 19 juntos. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Um coração endurecido é insensível à voz de Deus, ingrato às bênçãos de Deus e rebelde à vontade de Deus. Esse é um coração que não crê, que não confia, que não descansa. Por isso nós tivemos uma liturgia correta, um culto bonito, mas sem vida piedosa seremos uma abominação ao Senhor. Você pode vir aqui fazer a coisa linda, um espetáculo, levantar as mãos, chorar, se ajoelhar, mas se lá na sua vida diária, você não estiver vivendo para o Senhor, você não está aproveitando o seu hoje. O hoje. Então a prova da nossa adoração está em como nós respondemos à voz de Deus, a sua voz, hoje. O tempo oportuno. Por isso, pense nisso, você tem ouvido a voz de Deus através das Escrituras? Tem amado a obediência? Tem praticado a obediência? Quando ouve a voz de Deus, você sai para obedecer? Ou acompanha a incredulidade? Ou você desobedece? Ou você coloca Deus na parede? Nós vivemos uma geração de questionadores. Mas nós somos chamados para ser uma geração de adoradores. Às vezes até cantamos com a geração de adoradores queremos ser. Uma geração de adoradores devemos ser. Devemos. Então esse hoje é o tempo da graça e nós não podemos desperdiçar, nem desobedecer. Não deixe, meu irmão, que a familiaridade com o culto torne o seu coração calejado e endurecido. O culto não foi legal. Qual não foi legal? Da banda ou o seu? O que você veio prestar a Deus não foi legal? Não foi legal porque sua vida não está legal. Se você tem se dedicado ao Senhor de segunda a sábado, o domingo é consequência disso. Porque eu vim aqui para trazer o meu culto ao Senhor. Eu vim aqui para dedicar o meu descanso. Para dizer que Ele é o meu descanso. Eu vim aqui me render a Ele. Dizer obrigado, Senhor, por mais essa semana que o Senhor me deu a oportunidade de viver para a Tua glória e Teu louvor. Obrigado porque o Senhor me sustentou. Obrigado porque o Senhor foi meu amigo. Obrigado porque o Senhor me protegeu, me guiou em sabedoria, me livrou de mim mesmo, das minhas fraquezas. Obrigado, Senhor. Por isso, se Ele está chamando você para um serviço, obedeça. Se Ele está apontando um pecado, se arrependa. Se Ele está te chamando para um tempo de consagração, vá, dedique-se a Ele. E eu quero concluir, meus irmãos, nós somos encorajados por esse salmo a adorar um Deus que é ao mesmo tempo rocha inabalável e pastor amoroso, fonte de água viva e alguém que nos guia, que nos consola, que nos conforta. E o convite é triplo. Olhe para cima e celebre a grandeza de Deus. Quem é Deus para você? Quem é o Deus que você serve? Onde você está indo, meu irmão? Eu estou indo adorar o Deus vivo e verdadeiro. Aquilo que eu faço de segunda a sexta. O que você faz enquanto amassa um pão, Dona Maria? Eu cultuo o meu Deus. O que você faz, você que trabalha lá de maquinista? Eu glorifico o meu Deus com o que eu faço. Por isso não existe Batman entre os crentes. Homem morcego, mulher morcego. No trabalho eu dou tudo que eu posso. Eu honro o salário que me paga. Porque eu não faço a homens. Eu faço a Deus. Eu não preciso enganar o meu patrão. Eu não preciso explorar meus funcionários.
Eu não preciso me aproveitar do preço. Eu não preciso enganar ninguém, porque o que eu estou fazendo não é a homens, eu faço a Deus, é um culto ao Senhor. Mas o que você veio fazer no domingo, meu irmão? Eu vim entregar uma vida bem vivida na presença do Senhor. Eu não vim aqui como alguém com tanque vazio, de uma vida sem propósito, uma vida cheia de pecado, pedindo para Deus me encher. Não. Eu vim como uma fonte transbordante da graça, contando os feitos do Senhor, o discipulado da semana, o tempo de oração, da leitura da palavra, de como eu compartilhei, os serviços prestados a outros, com a forma de adorar a Deus e de abençoar o meu próximo. Sabe o que muda o nosso culto, meus irmãos? É a nossa resposta diária. Aí vale a pena. Como é que foi o culto hoje? Foi maravilhoso, meu Deus é grande, tem feito maravilhas. Com efeito, Deus é maravilhoso. Mas se você sai daqui, aquela irmã é fofoqueira, o irmão lá é tal, o fulano é falso, não gostei do louvor, não gostou porque você está morto espiritualmente, você não tem nada para oferecer a Deus. Incrédulo. E ao invés de vir aqui para celebrar o Senhor, você sai daqui pior que entrou. Mediu todos os irmãos, reclamou disso, daquilo, aquilo outro, o tempo do culto, esse pastor prega muito, a música está muito alta, está muito baixa, está afinado, está desafinado, a irmã que me recebeu na porta não tinha sorriso. Os bancos estão duros, o ar-condicionado não estava legal. Você não veio no shopping, minha irmã. Qual o propósito? Você saiu da sua casa para vir à casa do Senhor. O que você veio entregar ao Senhor? Responda a pergunta do salmista: que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? O que eu vou dar ao Senhor? Eu vou dar o meu culto. Eu vou me entregar completamente a Ele. Então olhe para cima e celebre a grandeza de Deus. Incline-se e reconheça o cuidado de Deus. Quem tem provido, quem tem sustentado, quem tem te guardado, quem é o pastor da sua alma, que tem guiado você em sabedoria, a quem você tem dado ouvido. Olha, Ele me conhece, eu conheço a voz do meu pastor. Ele me chama com palavras doces de amor. Ele me guia, Ele me corrige. A postura externa da minha vida é resultado de um coração quebrado diante de Deus, compungido, contrito. Deus não despreza meu coração, porque eu chego aqui rendido em sua presença. Olhe para dentro e não endureça coração à voz de Deus. Não endureça seu coração. Olhe para dentro. O que Deus quer fazer na minha vida? O que está impedindo daquilo que Deus tem para fazer? É meu orgulho, minha vaidade, minha incredulidade, minha falta de obediência. Que Cristo, nosso supremo pastor, que é a nossa rocha inabalável, encontre em nós um adorador reverente, temente, piedoso, fiel, crente e obediente. E eu quero encerrar com 2 versos da palavra do Senhor, que está lá em Hebreus capítulo 12, verso 28 e 29. Vou pedir que nossos irmãos da mídia coloquem para a gente aí. Eu queria que você lesse comigo esses 2 versos. Vamos juntos? Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça pelo qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Amém. Baixe sua fronte. Ora ao Senhor. Quero dar a oportunidade de você nesse momento confessar seu pecado, se consagrar ao nosso Deus. Não porque nós vamos participar da ceia, mas também porque eu preciso, porque eu sei o que Deus tem feito por mim.
E sei que o pecado é uma barreira para essa ação. Eu coloco a minha vida, eu me consagro, eu me preparo, que eu quero oferecer a Deus o melhor do meu culto. Olha o Senhor, no nome de Jesus. Perdoa, Senhor, nossa incredulidade. Perdoa, Senhor, a murmuração do nosso coração, a falta de alegria na adoração, a falta de reverência na Tua presença. Perdoa os nossos pecados mais uma vez, Senhor. Santifica as nossas vidas. Tenha compaixão de nós. Que os nossos ouvidos, ó Deus, possam estar sensíveis e responder ao hoje. Hoje ouvimos a Tua voz. Hoje não endureçamos o nosso coração. Nós queremos, ó Deus, estar quebrados diante de Ti. Reconhecendo, ó Deus, e rendidos ao Senhor. Quem o Senhor é. Quem é o nosso Deus. Deus Todo-Poderoso. Quem nós somos? Pecadores, carentes da Tua misericórdia. Quem o Senhor é? O nosso pastor, supremo pastor, pastor querido, amado, que cuida, que nos conhece. Quem nós somos? Filhos amados do Senhor. Te louvamos por isso, Senhor. Nos rendemos a Ti. Pedimos, ó Deus, que nesta manhã seja uma manhã de realinhamento das nossas vidas, de salvação. Sejamos de fato encorajados para adorar o Senhor, para fazer da nossa vida um ato contínuo de adoração ao nosso Deus. A quem tributamos o louvor, a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar mais uma canção, nos preparando para a participação da ceia do Senhor. Eu convido já os presbíteros e pastores que estiverem presentes a estar conosco à mesa enquanto cantamos. Disposta à mesa, ó Salvador, estás presente aqui. Ministra o vinho, parte o pão, digo Jesus de Ti. Juntos lembramos Tua cruz, por nós sofreste ali, por Tua graça divina
Deus, nós consagramos nossas vidas ao Senhor e dedicamos também, ó Deus, esta mesa. Mesa que nós lembramos com gratidão daquilo que Cristo fez por nós. Ele é o pão do céu, é aquele que nos alimenta eternamente, é a água da vida. E o seu sangue é quem nos purificou de todo o pecado, e nós te louvamos por isso. Consagramos o pão e o vinho, que saem do uso comum para uso santo da mesa do Senhor, assim como consagramos nossas vidas. Rogamos tua graça sobre o teu povo, oramos em nome de Jesus. Amém. Você que um dia respondeu com fé ao chamado do Evangelho, confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, rendendo-se a Ele, tornando-se membro de uma igreja genuinamente cristã, tendo feito a sua pública profissão de fé e sido batizado. Se você está em comunhão com Deus, com a sua igreja, você é convidado a participar conosco neste momento, essa festa espiritual. O pão e o vinho vão continuar sendo os mesmos elementos, não muda a sua substância. O pão não vai se tornar carne de Jesus e nem o vinho seu sangue, mas eles simbolizam essa realidade espiritual. Essa mesa não apenas lembramos do que Cristo fez por nós, lembramos sim, mas nós nutrimos espiritualmente a nossa fé nele, e ele se faz presente no nosso meio enquanto partilhamos desse momento, se preparando para que um dia que ele partilhará conosco pessoalmente novos céus e nova terra, nos quais os problemas desta vida, a dor, a morte e o pecado não entrarão. Até lá, comemos do pão e bebemos do cálice, anunciando que ele morreu por causa dos nossos pecados, anunciando que ele ressuscitou por causa da nossa salvação. Por isso, no domingo, dia da ressurreição, nós celebramos a ceia do nosso Deus. Nós vamos receber o pão e o vinho, enquanto seremos conduzidos em mais um hino. Aqueles que têm alguma restrição ao glúten, no centro da bandeja tem um pão sem glúten, tá bom? A glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz para mim, há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa
Jesus para dar-me perdão. Eu me alegro na cruz, nela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Algum dos irmãos foi omitido na distribuição? Queira manifestar levantando uma de suas mãos. Atrás, por favor. Isso. Por favor, serve isso. Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, estando em comunhão com seus discípulos, à mesa, pastoreando o coração de cada um deles. A palavra de Deus diz que ele, tomando o pão, deu graças, partiu, e ele deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo ferido por vós, tomai e comei dele todos. Eles não tinham nem noção do que estava acontecendo naquele momento. Jesus consolando o coração. Jesus dizendo: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus. Ou seja, não tenha incredulidade no coração. Crede no que eu estou fazendo por vocês. De modo semelhante, a palavra de Deus diz que ele tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o sangue da nova aliança. Uma aliança que seria feita, perfeita na cruz do Calvário. Sangue seria derramado e aquela aliança seria consumada em Cristo. Tomai e bebei dele todos. Paulo complementa aqui: todas as vezes, como nós estamos fazendo mais uma vez hoje, nós comermos do pão e bebemos do cálice. Nós voltamos lá para aquele cenário, o cenário da cruz, da crucificação, do derramamento do sangue. Nós lembramos do que Cristo fez por nós. E nós vamos fazer isso até ele voltar, anunciando isso. Nós precisamos pregar o evangelho da cruz, do sofrimento, do negar a nós mesmos. Precisamos demonstrar o amor que ele demonstrou na cruz do Calvário, ao orar pelos seus algozes. Nós pregamos a um mundo que é hostil ao evangelho. Um mundo que é hostil à pregação da palavra de Deus. Mas nós precisamos pregar a este mundo. Amar aqueles que ainda não concordam conosco. Discipular as pessoas para que possam conhecer o verdadeiro Deus. E como ouvimos a palavra de Deus nesta manhã, não é aqui dentro. Se a gente vive isso lá fora, verdadeiramente, quando nós nos reunimos, não será para pior. Será para glorificar, engrandecer e celebrar aquilo que Deus fez por nós. Deus te abençoe. Você possa renovar sua alegria, seu vigor missionário nesta manhã, sua paixão por Jesus e sua vida cristã. Convidar o presbítero Ayrton que ore ao Senhor neste momento. Vamos ficar de pé.
tanto em gratidão quanto orando pela igreja. Presbítero, por favor. Senhor Deus bendito, eis o teu povo pelo qual morrestes e derramaste o teu sangue, Senhor. Memorial este que nós celebramos e cremos que tu se faz presente por meio de graça, alimentando espiritualmente o teu povo, firmando a comunhão contigo, Senhor Deus, e firmando a nossa comunhão uns com os outros. Agradecemos, ó Deus Santo, por tão grande amor, tão maravilhosa graça, pelo teu profundo e eterno poder, ó Senhor Deus, que se manifesta hoje na vida de cada um. Que o teu Espírito Santo, Senhor, anime, enleve, santifique, edifique, Senhor Deus, a cada um presente. E nós te damos graças, ó Pai Santo, por podermos nos fazer presentes e ativos nesta santa adoração, da qual hoje foi pregada e da qual hoje também celebramos na tua santa mesa. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor com mais uma canção e no final impetraria a bênção. Na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma, falar com Deus me satisfaz. Falar com Deus, que privilégio.